é tão bacana a gente poder querer aprender, né, para se relacionar melhor. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Hoje eu ouvi, né, quando eu mandei disparando aí o conteúdo da live, vi um pouco convidando a galera, uma pessoa falou assim, sogra não é parente. E o tema da live é justamente esse, né, assim, e lógico que foi uma provocação. Sogra é família? Me diz aí, você que tá aqui me ouvindo. Eu já vou começar a falar, tá, gente? Mas você de verdade, assim, quando você para pra pensar, independente de termos judiciais ou não, ótimo, tô aqui pra aprender a ser sogra, ótimo. Você acha que sogra é família? Sogra é família? Me diz aí, sim ou não? Sim, não, sem julgamento, né? Vamos lá pensando um pouco, vamos começar já a ampliar a consciência. Então escreve aí pra mim, gente, sogra é família? Conta pra mim. O que vocês acham disso? Fernanda, Bel acha que sim, sogra é família. Claro, Melissa diz que claro, sogra é família. Eu acho que sim. Eu manda Cavalcante. Eu acho que sim. Vem no pacote. Sogra vem no pacote, né? Isso mesmo. Oi, Dani Silvares, bem-vinda. Então, gente, sogra vem no pacote. Ó, é família, sogra é família. E aí a gente vai começar então a expandir. Vamos lá? Esse tema é muito importante. Sogro e sogra é família? Sogro e sogra não é família, gente. Sogro e sogra faz parte do sistema. Claro que ele faz parte do sistema, mas família é onde a gente nasce. É muito importante nós somos, assim, muito carentes, todos nós, seres humanos, e o brasileiro mais ainda, né? No Brasil, a gente tem muito essa coisa de nomenclatura. Família é onde a gente nasce. É naquele lugar que a gente nasceu que vem toda a nossa árvore genealógica, todas as informações que a gente merece e precisa ter para continuar a nossa jornada. Então, família é onde você nasce. Sogra não é família, sogro não é família, mas isso não quer dizer que eles não façam parte. Eles são tão importantes, porque só a partir deles e graças a eles foi que você, que tem a sua sogra, conseguiu construir a sua nova família, a sua família atual. Isso é tão bacana da gente ampliar e respirar, porque eu sei que isso mexe, né? Às vezes a pessoa, para agredir o sogro e a sogra, fala que ela não é parente, que quer distância, que não é da família. Mas quando a gente abre, né, a consciência sistêmica, quando a gente começa a pensar, e é isso que eu sempre trago a gente para reflexão, né, para a gente poder pensar sistemicamente, dentro da constelação familiar, a gente entende que família é onde a gente nasce. E ali na nossa família tem toda a constituição para que a gente possa seguir a nossa vida, a nossa jornada. Ali que estão todas as memórias, ali que estão todas as informações. Então, sogro e sogra é família do seu marido. Sogro e sogra é família da sua esposa. Isso não é nenhum demérito. A gente tem isso como se a gente estivesse afastando a pessoa. Ai, nossa, ela tá falando uma besteira, eu amo tanto a minha sogra, amo meu sogro, tá afastando ele de mim. Não estou afastando eles de você. Eu tô falando da riqueza da relação e a gente vai falar e vai construir isso mais à frente. Porque família, lembra quando a gente fala assim, de vez em quando a gente pensa assim, família a gente atura, família a gente tem que aturar, é da família. Então tem um primo mal educado, uma tia chata, um irmão que traz problema. Então o que a gente fala? É família. A gente se incomoda, briga um pouco, mas quando é necessário a gente se junta para ajudar. Então a gente tem muito essa constituição e essa memória em nós
que família a gente tem que dar conta, a gente tem que conviver, a gente tem que estar ali tentando o mínimo possível, mesmo que seja no limite, mesmo que não seja falando, mas quando precisa mesmo se unem, se apoiam para poder crescer. E o sogro e a sogra é uma relação construída. O sogro e a sogra é a família do seu marido, é a família da sua esposa. Então vamos respirar isso um pouco. E sair desse lugar de que se eu colocar minha sogra e meu sogro como não sendo a minha família, esse é um lugar de menor, de pequeno. É um lugar de demérito. E não é. Não é, gente. Quando a gente compreende esse sistema familiar, quando a gente para pensar no todo, quando eu falo que nós somos seres humanos carentes, ainda mais nós brasileiros, assim, do Ocidente, a gente é muito carente, a gente quer se sentir amado, a gente quer amar, todo mundo é tio, todo mundo é primo, não é assim? A mãe do colega é tio, a gente vai fazendo isso, a gente tem esse movimento de trazer as pessoas para perto e dar uma nomenclatura de importância, como se aquela pessoa só fosse importante a partir daquela nomenclatura. Só que, olhando sistemicamente, é importante que a gente finque esse olhar e esse pé no chão de que a família é onde eu nasci. Família são meus pais, meus avós, meus tios, meus primos, toda a minha linhagem. O meu sogro e a minha sogra é a família do meu marido. O meu sogro e a minha sogra é a família da sua esposa. E quando a gente olha para isso, a gente começa a respeitar de forma diferente. Essa confusão, né? Bert Helling tem um texto que eu achei lindo quando eu li, e hoje, construindo a live, eu me lembrei que ele estava falando das nomenclaturas que a gente dá. Ele estava num seminário e aí ele estava perguntando, alguém perguntou sobre cunhado, ou sogra e sogro, não lembro exatamente. E aí o Bert disse assim, isso é tudo uma nomenclatura para identificar. A gente dá nome de sogra e sogro, a gente dá nome de cunhado e cunhada, a gente dá nome de co-cunhados. Só que isso tudo são nomenclaturas, apenas para a gente entender onde estão as pessoas ali. Compreendem? Então, essas nomenclaturas que a gente dá, sogro e sogra, cunhado e cunhada, co-cunhado, padrinho e madrinha, até uma aluna minha perguntou sobre padrinho e madrinha, eu vou falar também sobre isso. Não sei nem se ela tá aí. Mas é importante a gente olhar que o Bert traz pra gente que isso são apenas nomenclaturas de identificação. E a maneira com que a gente já lida com isso já diz muito de como a gente se posiciona na vida. Quando eu falo, olha a força que isso tem. Quando eu falo, essa é a mãe do meu marido, isso tem um lugar. A gente está dando um lugar a ela, é a mãe do meu marido. Ela é a mãe da minha esposa. Ele é o pai da minha esposa. Ele é o pai do meu marido. Esse é o lugar que ele está ocupando e é o lugar que é dele. Agora quando eu falo, a minha sogra, o meu sogro, o meu sogrinho e a minha sogra, a gente está trazendo para outra postura. Ele é muito sutil, gente. É bem sutil isso. Mas é importante a gente começar já a expandir e compreender do porquê que a gente quer dizer que é meu sogro, minha sogra. Isso é bem bacana da gente prestar atenção. Porque muitos problemas e muitos emaranhados sistêmicos acontecem justamente por essa sutileza de sentimento. Quando eu digo que ela é a mãe do meu marido, eu deixo ela no lugar dela e ocupo o meu lugar. Ela é mãe dele e esse lugar é tão absoluto. A mãe do meu marido é muito absoluto. É mais absoluto do que minha sogra. Então, a minha sogra pode me magoar, pode me chatear. Mas a mãe do meu marido é a mãe do meu marido. É outro lugar. Vocês conseguem perceber a sutileza disso? Me diz se vocês estão indo na sutileza. Deixa eu só ligar o ar aqui.
se tá indo na sutileza para vocês. Então o Bert falou disso no seminário, eu achei tão bacana e de trazer isso pra gente refletir, que é quando ele coloca que sogra e sogro, cunhado e cunhada, cocunhado e cocunhada, isso são apenas nomenclaturas de identificação. Mas que, na verdade, é só pra gente se sentir seguro, é só pra gente identificar. Mas, na verdade, a minha família onde eu nasci e a minha sogra é a mãe do meu marido. O meu sogro é o pai do meu marido. E é muito, muito sutil e muito importante a gente compreender já desde o início que não falar que a minha sogra não é família, eu não preciso agredir ela, talvez ela não entenda isso. Ah, sogra, você não é família. Não preciso falar isso. É só pra gente entender emaranhados que acontecem. Entende? Porque às vezes, quando a gente coloca a nossa sogra ou o nosso sogro, né, no lugar de família, e o que é o lugar de família? O lugar de querer entendimento, de querer acolhimento, de querer amor, de querer colo. A gente cria expectativas outras de uma pessoa que não é da nossa família. E aí essa pessoa dá para o filho dela ou a filha dela. E a gente se sente rejeitado. Olha que perigo. Então, vamos ampliar a consciência e começar a pensar. Eu não preciso agredir os meus sogros, já tem idade para isso, né? Os seus sogros, você não precisa. Mas trazer esse entendimento para perto e para dentro vai te ajudar a olhar melhor para o seu relacionamento. Muitos relacionamentos terminam, muitos relacionamentos vão ao fracasso, muitos relacionamentos ficam na corda bamba por conta de relacionamentos difíceis com os sogros. Muitos. Isso mesmo. Cris, tem a ver com sentimento de posse? Tem a ver com sentimento de posse. E agora a gente vai começar a aprofundar o tema. Então, a sogra e o sogro não é família. Sogra e sogro são os pais do meu marido. E quando a gente fala isso, a gente dá o lugar deles. Sem expectativas, sem diminuir, muito pelo contrário, quando a gente fala que é o pai e a mãe do meu marido, a gente está dando a eles um lugar grande. Quando eu falo minha sogra, meu sogrinho, minha sogrinha, eu estou querendo trazer esse amor mais precisamente para atender as minhas carências. E aí, quando acontece uma discussão do casal, quando acontece algum problema, que essa sogra, que é mãe do meu marido, toma partido, que não era nem para ela saber, mas ela toma partido, eu fico com raiva de quem? Fico com raiva de quem quando ela toma partido? Fico com raiva da sogra. Porque eu entendo que ela é minha sogra e não a mãe do meu marido. Vocês percebem como é sutil isso? É de uma sutileza, mas de uma grandeza, que quando a gente se permite, assim, expandir mesmo a consciência e começar a olhar nas entrelinhas essas relações, a gente vai viver relacionamentos mais saudáveis. Então, quando eu dou lugar a eles, eu deixo eles no lugar de força. Quando eu trago eles para muito perto de mim, né, isso pode gerar um emaranhado. E aí uma aluna hoje falou para mim, né, já que eu falei de nomenclaturas, o padrinho e a madrinha também é uma nomenclatura e é uma escolha, tá? Só para ampliar, porque uma aluna me perguntou, não sei nem se ela tá aí, mas vai ficar gravado. Falou assim, Cris, eu queria entender um pouquinho também dessa relação de padrinho e madrinha. Gente, padrinho e madrinha é uma relação de escolha, de livre-arbítrio, né? E religiosa até. Se eu quero batizar o meu filho, eu vou escolher o padrinho e a madrinha. Mas assim, aquilo ali é de um vínculo religioso, né? Que pode ser que aquele padrinho, aquela madrinha batizou e foi embora. Você não tem nem mais relação com aquela pessoa, nem tem relação com seu filho. É outra nomenclatura e é outra dinâmica. Agora, a sogra e o sogro, você vai conviver. A sogra e o sogro vão estar presentes na sua relação, você querendo ou não. A sogra e o sogro estarão presentes no seu casamento, mesmo que eles não estejam mais vivos.
Porque o seu marido e a sua esposa é fruto desse casal. Então, todos os emaranhados que existem, todas as potências que existem naquela família, que é a família do seu marido, vem para você junto, né? Vem para a relação. Vem para a relação. Então, o casamento é a junção de dois sistemas. A minha família, o meu sistema familiar e o sistema familiar do meu companheiro, a família dele. Essa união de dois sistemas forma uma terceira família, que é uma família, que é a minha família que eu escolho fazer, né? Então, é tão bonito a gente entender isso e saber que cada um tem o seu lugar. A minha família, a família dele, a gente se une, a gente constrói uma relação, a gente constrói um casamento e, inevitavelmente, a minha sogra e a sogra do meu marido, que é a minha mãe, vai estar presente na relação, vivos ou não, porque eu sou fruto do meu pai e da minha mãe e o meu marido é fruto do pai e da mãe dele. E aí, a gente precisa ampliar, porque muitas questões acontecem no casal por não conseguirem respeitar essas pessoas, respeitar essas relações. Nós só podemos construir uma família a partir e graças a esse sogro e essa sogra. Então, tem muita potência nessa relação. Agora, você pode perguntar assim, Cristiane, mas por que é tão difícil, então, muitas vezes, se você tem uma relação muito boa com a sua sogra, com o seu sogro, que bom, né? Mas assim, por que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas têm dificuldades nessa relação de sogro e sogra? E aí eu vou falar de dinâmicas. Hoje separei 3 dinâmicas. Esse conteúdo é vastíssimo, mas eu separei 3 dinâmicas pra gente falar delas. Então, quando eu tenho... Vamos lá, respira aí, deixa eu beber uma água. Enteado é enteado, é mais um nome, mais uma nomenclatura, Abel. Abel perguntou assim, Cristiane, e enteados? Enteado é a família do meu marido. Se o meu marido tem um filho, ele tem um filho com uma outra mulher. E o meu enteado é filho do meu marido, ele não é minha família. Isso é rico da gente entender. Quando eu falo isso, eu não estou falando isso para diminuir o meu enteado. Ah, tá dizendo que enteado não é família, lá ela não gosta dele. Não! Eu não preciso ficar proferindo isso necessariamente, porque a gente, como mente ser humaninho, parece que a gente está diminuindo as pessoas. Mas quando eu respeito que o meu enteado não é minha família, eu estou respeitando quem? A mãe dele. Eu estou respeitando quem? O pai dele. Eu posso ajudar, eu posso facilitar o processo dele de aprendizagem, de carinho, de amor, porém, respeitando os pais do meu enteado, porque o meu enteado não é família. Não diminuindo ele, muito pelo contrário, deixando ele ter o lugar dele de potência, que é junto do pai e da mãe. Então voltamos para a gente continuar o nosso processo, é o entendimento que quando eu coloco a minha sogra e o meu sogro como os pais do meu companheiro ou os pais da minha esposa, eu tô dando a eles o melhor lugar que eu posso dar, que é o lugar de força, que é o lugar de potência. E por que é tão difícil se relacionar com sogra e com sogro para algumas pessoas? A primeira dinâmica que dificulta um bom relacionamento com os sogros é quando você não tem um bom relacionamento com os seus pais. Pode pesquisar aí internamente. Muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com a sogra e com o sogro está diretamente, assim, em via de regra, está bem conectado à sua própria dificuldade de lidar com seu pai e com a sua mãe. E aí, nessa dificuldade pessoal, quando eu olho para minha sogra e para o meu sogro, nós somos seres que transferem o tempo todo. A gente olha para a sogra e olha para o sogro e a gente, de alguma forma, transfere o pai e a mãe. Então,
Muitas mulheres e muitos homens que têm dificuldade de olhar para a família do seu cônjuge é porque ele tem dificuldade com a própria família, com o próprio pai, com a própria mãe. E essa dinâmica, ela gera alguns desequilíbrios, que é ou eu reprovo totalmente a sogra e o sogro, não quero olhar porque eu tenho dificuldade com a minha mãe e com o meu pai, aí eu acho que pai e mãe é tudo igual, eu acho que a mãe dele, né, aí eu começo a diminuir, acho que a mãe dele é muito controladora, acho que o pai dele ajuda demais porque meu pai não me ajudou, então por que a mãe dele ajuda demais? Aí eu fico, né, naquele... Isso, gente, é uma dinâmica inconsciente. Isso não é consciente. Se tem alguma parte consciente, é bem pouquinho. Essa é uma dinâmica totalmente inconsciente. Então, a minha dificuldade de lidar com a minha sogra e com o meu sogro está, em via de regra, conectado com a minha dificuldade de lidar com os meus pais. Então, quando eu vejo o amor acontecendo lá, veja bem, quando eu vejo o amor acontecendo lá, eu, diminuo isso. Eu acho que isso é demais, a mãe dá demais, acolhe demais, o pai faz demais e eu não tive tudo isso, tudo de forma inconsciente. Agora, calma, Mariana, vou chegar lá. Essa é uma dinâmica que é importante a gente olhar. Dentro dessa dinâmica de não me dou bem com os meus pais e também não me dou bem com os meus sogros, está ligado a essa dinâmica de se minha sogra está fazendo muito, meu sogro está fazendo muito, eu fico com o meu exemplo. Eles estão fazendo demais, então eu fico incomodada. Uma outra dinâmica que é quando eu não me dou bem com os meus pais é a seguinte: eu desejo que a minha sogra e o meu sogro me acolha como filha. Ou me acolha como filho. E isso é inconsciente. Ok? Isso é inconsciente. Então eu vou lá para casa da minha sogra, eu quero me sentir querida. Se minha sogra me trata bem, então. E aí a gente começa, né, a ter aquela relação de segunda mãe. Minha sogra é como se fosse uma mãe para mim. Minha sogra é maravilhosa. Porque a gente da mesma forma que a gente transferiu na primeira dinâmica, que é eu não me dou bem com os meus pais, então meu marido não pode se dar bem com a mãe dele, com os pais dele. É a mesma dinâmica que eu não me dou bem com os meus pais, então eu quero que os pais do meu marido me acolham como filha. Quero que eles me amem, eu quero que eles sejam carinhosos, quero que eles me acolham. Essa dinâmica também é uma dinâmica muito perigosa. Muito perigosa, gente. Perigosa para o casal. Porque quando eu coloco a minha sogra nesse nível de intimidade, de relação, se eu tiver algum problema com o filho dela, ao invés de eu falar com o filho dela, eu vou falar com a sogra, vou falar com a mãe, né, com a mãe dele, pedir intercessão, pedir movimento ali para que ela cuide daquela situação. E aí, gente, fica um embolamento que é muito perigoso. O casal não consegue crescer sozinhos. E tem um outro olhar para isso, que é: se eu coloco a minha sogra e meu sogro com carinho, peço que eles cuidem de mim com todo carinho, com todo amor, como se fossem meus pais, gente, isso só vai dar ruim no futuro. Por quê? Porque se eles se tornam meus pais, se eu coloco eles no lugar dos meus pais, eu me caso, estou casada com o meu irmão. Olha que dinâmica perigosa e sutil. E aí depois o casal não sabe por que o sexo está fraco, por que o encontro entre homem e mulher está difícil, porque essa relação se emaranhou de uma maneira que ela não é consciente. Só que o casal começa a se perder, porque aquela mulher ou aquele homem com aquela carência absoluta faz com que os pais da esposa sejam os pais dela, e tem sogros e sogras que fazem isso, né? Ele é como o meu segundo filho, ele é como o meu filho, eu trato ela como minha filha. Eu entendo que isso é carinho, é afeto, é querer estar perto, mas a gente precisa olhar e respeitar esses limites,
Precisamos respeitar esses limites, porque são dinâmicas muito sutis que só enfraquecem o casamento. Então, a sua sogra e o seu sogro não é sua mãe e seu pai. Sua sogra e os seus sogros são os pais do seu marido. São os pais da sua esposa. Então, você não tem que se decepcionar com a sua sogra e com o seu sogro. Se eles tomarem partido do seu marido, se eles fizerem alguma coisa bacana pro seu marido, ou se eles fizerem alguma coisa chata pro seu marido. Isso é uma questão dele. Assim como uma questão dela quando tiver uma dificuldade com a esposa, com a mãe, com o pai. Eu vou responder aqui uma pergunta que passou. Tem uma galera falando aqui. Olha aí, ó. Ela escreveu assim: eu me dou bem com os meus sogros, que muitas vezes eles me procuram e me solicitam mais ajudas ao invés do que ao meu esposo, como se eu fosse a filha que eles não tiveram. Emaranhados complicados, tá? E eu tô falando de dinâmicas que vai enfraquecendo o casamento. Eu não tô dizendo que você não possa ter uma relação amorosa com seus sogros, de carinho, de afeto, de cuidado, ajudar no cuidado dos sogros. Não tem problema algum, gente. Desde que a gente deixe eles no lugar deles. Querido marido, ela é sua mãe, ele é seu pai. Querida esposa, ela é sua mãe, ela é seu pai. Eu ajudo até onde eu posso, até onde eu quero. Fora isso, é com você. Prestem muita atenção nisso. Quando eu quero ser filha ou filho dos meus sogros, quando eu me permito ficar nessa dinâmica de ser a filha que eles não tiveram, ou o filho que eles não tiveram, se eu não tiver um cuidado, esse casamento, essa relação começa a enfraquecer. Porque não tem como você estar casado com seu irmão. Se você se torna a filha da sua sogra, você está casada com seu irmão. Se você se torna o filho dos seus sogros, você está casado com a sua irmã. Então, são dinâmicas inconscientes e ocultas que atrapalham e muito o casamento, a relação. Então, vamos lá, para não me perder, tem vários comentários aqui. E aí, é importante a gente começar a respirar um pouco, né? Dentro dessa consciência sistêmica, que eu entendo que a consciência sistêmica gera pra gente muitos conflitos, né? Assim, não sei lá, não concordo muito com isso. Mas eu sempre falo, né, que as leis da constelação, as leis da terapia sistêmica, elas têm suas ordens. E a gente concordando ou não, é importante a gente ouvir para poder refletir. Agora, eu li um comentário aqui que eu não sei se vai ler. Minha mãe, não entendi direito, Renan, não entendi. Vamos lá. Então, falei da primeira dinâmica. A primeira dinâmica é, muitas vezes, quando você não se dá bem com a sua mãe, com o seu pai, você vai para dois movimentos importantes com o seu sogro. Ou você renuncia a eles, porque você não tem bom relacionamento com a sua mãe e com o seu pai, então você também não quer que seu marido tenha um bom relacionamento, ou sua esposa, né? Você acha aquilo demais, muito pegajoso, porque você não teve esse tipo de atendimento, de cuidado. Ou você quer que a sua sogra e o seu sogro te adotem. E isso enfraquece o casamento. Lugar de sogro e sogra ele é pai e mãe do meu marido. Ali é a família do meu marido. E aí é interessante que eu sempre falo isso, né? Quando a gente coloca nesse lugar, se a sogra fala alguma coisa que magoa, a gente fica magoada como se tivesse sido a mãe que falou. Não esperava isso dela, né? Quando o casal tem uma crise ou até se separa, a pessoa fica super magoada porque a sogra e o sogro ficou do lado do filho. Gente, isso é muito grave. Ou a sogra e o sogro têm o genro ou a nora tanto como filho que fica contra o próprio filho. E aí numa separação, gente, não se trata de ficar a favor ou contra de alguém. Só quem vive um casamento sabe o que vive. Só quem está naquela relação sabe qual é a dinâmica, qual é a questão.
Então, quando um filho decide se separar, cabe aos pais, concordando ou não, acolher. Ah, mas eu amo tanto ela é uma mulher boa, por que ele foi se separar dela? Não te interessa por que ele foi se separar dela. Ele vai te contar se ele quiser, né? Ai, mas ele era tão bom, homem bom, dava tudo de bom pra ela, tem filhos, aí por que ela se separou? Eu quero que ela volte. Não te interessa. Cabe a você acolher sua filha. Então, os pais precisam acolher seus filhos. E muitos casais ficam chateados quando o sogro e a sogra acolhem seus próprios filhos. Essa é a primeira dinâmica. A segunda dinâmica, e aí a gente fala, né? E quando a sogra interfere a ponto de criar desarmonia no casal. Vou falar disso, Lúcia. Vou falar disso já já. Segunda dinâmica, eu vou falar de dinâmicas hoje, né? Segunda dinâmica que atrapalha muito essa relação com o sogro e com a sogra é o lugar de filhinho da mamãe e filhinha do papai. Esse lugar, eu acho que eu vou fazer uma live sobre isso, explicando o que é ser filhinho da mamãe e o que é ser filhinho do papai. Muitas pessoas se casam, constroem relação, mas ainda não se desprendeu da relação que tem com o pai e com a mãe. O filhinho da mamãe é aquele que acredita que só a comida da mãe é gostosa, só o carinho da mãe é gostoso. É aquela mãe lá no fundo no seu coração, o filhinho da mamãe. Lá no fundo do coração, aquele amor que ele tem, aquela mulher já é absoluta. Ele já tem uma mulher no coração dele. E essa mulher é a mãe. Assim como a filhinha do papai. A filhinha do papai, meu pai é um herói, meu pai é maravilhoso, meu pai cuidava de mim, meu pai nananã. Lá no fundo, no coração dela, já tem um lugar que está preenchido por um homem que é o pai dela. Então, quando essas pessoas, o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai vão se relacionam, o que acontece? Ele não vai muito inteiro para a relação. Ele vai ali, se relaciona até, mas não está inteiro na relação. E isso gera muito conflito. Por quê? Para quem tem um filhinho da mamãe, tem uma sogra que é a mamãe. Então, se ele é o filhinho da mamãe, a mãe vai estar onde? Inserida onde? Dentro da relação. Se ela é a filhinha do papai, o papai vai estar onde? Onde o sogro vai estar? Dentro da relação. Então, uma situação que o casal tenha que resolver juntos, antes de resolverem juntos, se ele é o filhinho da mamãe, ele vai lá contar tudo para a mamãe primeiro. Gente, quanto eu ouço isso. Antes da gente conversar, antes da gente resolver juntos, primeiro ele vai lá e pergunta para a mãe dele. Ou então, se ela não tiver o aval do pai, se o pai não autorizar, ela não faz, comigo ela não negocia. Isso é muito rico da gente compreender, né? Então, muitos filhinhos da mamãe se casam com uma mulher, né? Busca aí uma mulher, só que ele não está tão disponível para o relacionamento. Essa dinâmica é inconsciente. É uma dinâmica inconsciente. E aí, ele até tenta se relacionar, mas ele tá preso em alguma dinâmica ali atrás, porque na verdade, o pano de fundo, muitas vezes, do filhinho da mamãe é o filhinho da mamãe acredita que ainda merece receber algo da mãe. Que ele ainda precisa receber algo da mãe. Então ele tem uma relação ali de amor absoluto, mas ao mesmo tempo uma raiva dessa mãe. No fundo ele tem dificuldade de lidar com essa mãe. Então ele quer o reconhecimento, ele quer ter certeza que essa mãe ama. Por isso que ele fica todo filhinho. Em contrapartida, a filhinha do papai também. Ao mesmo tempo que ela tá ali, pouco disponível para a relação, porque o pai dela é absoluto. Absoluto. Ela no fundo, lá no fundinho, ela tem uma dificuldade com o papai. Tem um amor, né? Tem uma relação de amor, de um amor absoluto, é um homem ideal para ela, é o absoluto ali para ela, porém no fundo ela ainda deseja ser vista pelo pai, reconhecida pelo pai e ter certeza do amor do pai. Por isso que não consegue romper
com o pai. Assim como o homem não consegue romper com a mãe porque tem medo de se romper, que a mãe vai deixar de amar, ele não acredita no amor do pai e da mãe. Essa dinâmica da filhinha do papai ou o filhinho da mamãe atrapalha e muito a relação com a sogra e com o sogro. Porque o filhinho da mamãe quer que a mãe esteja dentro da relação. E a filhinha do papai quer que o pai esteja dentro da relação. E isso, gente, atrapalha muito. Porque aí, veja bem, fica um homem com duas mulheres ali se degladiando. E isso atrapalha a relação com a sogra. Imagina você querer resolver uma coisa com seu marido, mas primeiro ele vai lá pedir permissão para a sogra. Porque ele não se sente confortável em tomar uma decisão sozinho. Porque ele não se sente confortável em desagradar, porventura, a mãe. Então, é como se essa mulher, né, essa esposa, ficasse ali competindo com essa mãe dele, que é a sogra, pela atenção desse homem, pela atenção desse marido. Isso prejudica muito o nosso relacionamento com a nossa sogra e o nosso sogro. Então, essa é a segunda dinâmica que dificulta os relacionamentos com sogra e com sogro. E aí, vamos lá. Uma terceira dinâmica é a seguinte, uma pessoa me perguntou e eu vou falar assim, a terceira dinâmica é, e quando o sogro e a sogra não aceitam a nora ou o genro? Qual é a dica aí? O que vocês acham? Porque às vezes a nora e o genro aceitam bem os seus sogros, né? Ou respeita, dá a eles um lugar. Mas e quando a sogra ou o sogro não aceita o genro ou a nora? Qual é a dinâmica por trás disso? Muitas vezes, essa sogra e esse sogro, na verdade, não têm um bom relacionamento com o filho. Porque não respeita a decisão do filho, não respeita esse filho crescer, não respeita que o filho viva as próprias experiências. Então, quando o sogro e a sogra não aceitam o genro ou a nora, isso é um problema deles. Eles têm o direito de gostar ou não gostar. Não tem? É claro que eles têm o direito. Agora, se o meu marido, né, assume essa responsabilidade como homem, essa relação daqui a pouco vai se equilibrar. Daqui a pouco isso vai ser respeitoso. Cada um tem o seu lugar. A gente, na relação, vai conseguir encontrar o seu lugar, se for de uma forma saudável. Se não, isso só vai enfraquecer o relacionamento. Quando estão mal resolvidos com os filhos, exatamente. Então, uma dinâmica muito importante que enfraquece a relação com o sogro e com a sogra é quando a sogra e o sogro não aceitam a nora ou o genro. E eles não aceitam porque não estão bem com o filho. Pode até dizer assim, ela não é mulher para ele, ou ele não é homem para ela, mas na verdade é porque eles não respeitam o próprio filho. E isso prejudica muito os relacionamentos, gera muita dor, muito sofrimento pro casal, né? Para esse casal que inicia a vida. E aí quem tá me ouvindo aqui, que é sogro e que é sogra, que vai se tornar sogro e sogra, liberem seus filhos para a experiência. Deixa eles viverem, deixa eles quebrarem a cara, deixa eles conseguirem, deixa eles vencerem. Eles têm a capacidade, a competência de escolher o que é bom para eles, o que é bom para a experiência de vida deles. Não é uma mulher que vai salvar o seu filho, nem um homem que vai salvar sua filha. Isso é um relacionamento. Não cabe a você julgar se vai ser bom ou se vai ser ruim. Respeite a escolha dos seus filhos. Respeite a escolha dos seus filhos. Então, essa é uma dinâmica muito comum também, do sogro e da sogra não aceitarem a nora e o genro. E aí, enquanto nora e genro, o que a gente faz com isso, gente? Bingo, vamos lá. Se a sua sogra não te aceita ou o seu sogro não te aceita, o que você faz com isso? Me diz. Assume o seu lugar. Assuma o seu lugar.
Para que as relações fiquem saudáveis, né, entre marido e mulher, um relacionamento, um casamento, entre as famílias, né, a minha família, a família do meu marido, para que esses relacionamentos sejam saudáveis, é preciso limite. E esse limite eu tenho o meu lugar. A mãe do meu marido tem o lugar dela, o pai do meu marido tem o lugar dele, a minha mãe tem o lugar dela e o meu pai tem o lugar dele, e assim sucessivamente. Se o meu sogro e minha sogra não gostam de mim, cabe a mim ser esposa do meu marido, ponto final. Ponto final. Né? Respeita, deixa ela, tem as questões dela, tem os emaranhados dela, tem as dores dela, né? Eles têm as questões dele. Ela tem que resolver isso com o filho dela ou com a filha dela. E aí quando a gente compreende, né, dessa dinâmica, que dentro da filosofia sistêmica, essa capacidade da gente começar a saber ocupar o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? E é importante a gente saber que a nossa família de origem, ela é fundamental. A família de origem é fundamental. O seu pai, a mãe, a sua família são importantíssimos para você, para a sua força, para a sua caminhada na vida. Assim como a família do seu marido são importantíssimos para ele, para a jornada dele, para a caminhada dele. É importantíssimo. Assim como a sua família é importante para você, a família do seu marido ou da sua esposa também é importante. E cada um com seu lugar de importância. Agora, a nossa família de origem é fundamental. Mas quando a gente constrói num casamento, numa relação, numa união, uma família, a nossa família atual, quando eu me uno a um homem, né? Quando você se une a uma esposa, o homem que está aqui ouvindo, tem uma pessoa que está falando aqui, uma delícia. E quando a gente olha para isso, que a minha família de origem é fundamental, mas que quando eu me uno a uma pessoa e gero uma nova família, minha família atual, a minha família atual tem prioridade. A família de origem pertence, é fundamental, veio primeiro, hierarquicamente, a nossa família veio primeiro. Então nunca coloque o seu marido ou a sua esposa para decidir entre você e os pais dela, ou entre você e os pais dele, porque você vai perder. Os pais do seu companheiro ou da sua companheira vieram primeiro, isso é hierarquia. Logo, quando você se une a uma pessoa e forma uma família atual, essa família atual tem prioridade em relação à família de origem. Cristiane, o que você está dizendo quanto a isso? Que você tem que olhar para a sua família atual, você tem que olhar para a sua esposa, você tem que olhar para o seu marido, você tem que olhar para os seus filhos, honrar os seus pais, amar os seus pais, visitar de vez em quando e seguir. Por que a família atual tem prioridade em relação à família de origem? Porque é aqui na família atual que a vida acontece. É a partir da família atual que a vida segue adiante através dos filhos. Os nossos pais já fizeram a função deles. Os nossos pais já tiveram filhos, eu sou fruto dos meus pais, o meu marido é fruto dos pais dele. Quando a gente se une, a partir dessa união, a gente está levando a vida adiante, a gente está seguindo adiante. E é por isso que muitos casais se enfraquecem, porque se casam e não compreendem que a sua família atual precisa de cuidado, precisa ser olhado com prioridade. A nossa prioridade é a nossa família que a gente construiu. Dentro desse aspecto de assumir o nosso lugar, né, reconhecer, compreender a grandeza dos nossos pais, a grandeza dos pais do nosso marido e vice-versa, né, de quem tem esposa aqui, assumindo essa grandeza, a gente se pergunta, né, assim, qual é a dinâmica que a gente olha para tudo isso? Eu sei assumir o meu lugar, eu consigo assumir o meu lugar? Eu consigo assumir o meu lugar de mulher, de esposa?
Eu consigo assumir o meu lugar de homem, de esposo? Ou não? Quando a gente fica numa competição com a sogra, querendo ser melhor que a sogra, querendo ser maior que a sogra, não existe competição nessa dinâmica. A sogra é a mãe do seu marido e você é a esposa. Essa relação de esposa, essa relação atual, esse casamento, é um amor construído. Não é um amor dado como amor de pai e mãe. Amor de pai e mãe é amor dado, gente. E aí, às vezes, a sogra, a nora, né, fica ali olhando. Ah, é porque meu marido, quando tá lá com o pai e com a mãe, tá todo feliz. Se diverte, curte, mas quando tá comigo não tá legal, não flui direito. Olha só. Ele tá lá numa dinâmica com os pais, com os familiares dele, e é ótimo, ali o amor flui e é abundante. Se aqui não tá rolando bem, é porque o problema é nosso. O problema é da relação. Porque o casamento, o relacionamento é um amor construído diariamente. E esse amor, ele precisa ser nutrido. E a pergunta é, eu consigo me colocar no lugar de mulher, de esposa? Eu consigo ver o meu marido como homem, como potência? Porque, gente, a pior coisa que tem é ficar nessa disputa entre sogra e nora e esse homem ficar no meio dessa história. O que acontece nessa dinâmica? O homem não quer ir contra a mãe e nem quer ir contra a esposa que ele escolheu para estar. Nesse meio dessa competição, esse homem fica fraco. Quando você nega a mãe do seu marido, quando você não quer que ela faça parte, quando você quer que ele negue a mãe dele, você está exigindo dele que ele seja um homem fraco. E você não quer se casar com um homem fraco. Nenhuma mulher quer um homem fraco. Nenhum homem quer uma mulher fraca. A não ser se tenham dinâmicas ali, né, emocionais que precisem desse tipo de domínio. Mas um relacionamento saudável, a gente quer um homem forte ao nosso lado. A gente quer um homem que tenha postura, que tenha personalidade. Então, se a gente entra nessa luta, né, nessa competição velada ou não, com a mãe do nosso marido, ou com o pai da nossa esposa, ou a mãe da nossa esposa, a gente está fazendo com que o nosso marido se torne um homem fraco. Porque se ele não honra a mãe e o pai dele, ele não é uma pessoa forte. Se ela não honra a mãe e o pai dela, ela não é uma pessoa forte na vida. Então prestem atenção, se você dá conta de ser o homem, o esposo da sua mulher, e se você consegue ser a mulher, esposa do seu homem. Isso é que é mais importante, porque quando a gente, prestem bem atenção nisso, quando a gente sabe ocupar o nosso lugar de mulher ou de homem no casamento, a sogra vai ter o lugar dela e tudo bem. Ela pode falar besteira, ela pode ser amorosa, ela pode ser inadequada em alguns momentos, a gente pode rir, e pronto. Simples assim, porque eu sei qual é o meu lugar. Agora, se eu fico pedindo ao meu marido para me defender da mãe dele, para tomar partido em relação a mim, em relação à mãe dele, eu só estou enfraquecendo essa relação. Eu só estou dificultando o meu casamento. Gente, desperta, acorda. Brigar com sogro e com sogra é trazer prejuízos para a sua relação, para o seu casamento. Respeite o seu sogro com sua sogra, não por eles serem sogros e sogras. Sai dessa nomenclatura e coloca eles no lugar deles. O seu sogro e sua sogra é o pai e a mãe do seu marido. Isso é absoluto. O seu sogro e a sua sogra é o pai e a mãe da sua esposa. Isso é absoluto. Nunca fique buscando competir com essas pessoas, porque só quem vai perder é o seu relacionamento, é o seu casamento. Então, gente, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar para vocês. Tem alguma dúvida aí? Tem alguém querendo fazer algum comentário? Eu sei que teve um monte de gente falando aí bastante coisa. Mas agora eu vou ler, que se vocês escreverem alguma coisa, eu vou ler. Fala aí.
Entendido? Alguma dúvida? Tem alguma coisa a mais que eu possa estar trazendo aqui pra gente refletir? Prestem muita atenção nisso, né? Assim, respondendo a pergunta lá do início da live que eu brinquei com vocês, afinal, sogra e sogro é família? Não. Deixe ela e ele sendo a família do seu marido. Aprenda a conviver, curta. Quando eles fizerem alguma bobagem que você não gosta, deixa o filho deles resolverem, deixa a filha deles resolverem. Não se mete nisso, não toma partido. Não tome partido. A gente precisa amadurecer muito nessa vida, parar de ficar tomando partido das relações. Muita mulher, gente, vocês devem conhecer, ou até quem está me ouvindo aqui, muita mulher às vezes tem uma dinâmica que eu não falei aqui, mas que eu vou trazer aqui rapidinho, e é a seguinte. Às vezes a gente tem problema com o nosso pai e com a nossa mãe, e aí a gente tem ali problema, né? Quando a gente começa a se relacionar, a gente conta pro parceiro. Ah, porque minha mãe isso, que meu pai é aquilo, porque meu pai é aquilo outro, porque minha mãe isso, que minha mãe é aquilo. O que acontece? Esse cara, ele não quer nem conhecer seu pai e sua mãe. Porque ele fica olhando tanto para essas situações que você diz que sofreu, que você tem problema com seu pai e com a sua mãe, aí acaba que ele nem quer conhecer direito seu pai e sua mãe, nem se permite conhecer. Ele vê através dos seus olhos. E isso já dificulta muito. Assim também, o homem quando fica falando do pai e da mãe, que a mãe isso, que a mãe aquilo, aí sabe o que a mulher faz? Quer defender o marido da mãe, gente. Não caia nessa cilada. O seu marido é adulto. Você precisa ver o seu marido como adulto, a sua esposa como adultos. Você não precisa defender eles de pai e de mãe. Eles viveram a vida inteira. Eles que se resolvam. Você vai curtir o seu amor, vai curtir o seu relacionamento, vai curtir a sua união. Não mexa nessa panela que já estava fervendo há muito tempo. Olha, um beijo. Quando o sogro ou a sogra não aceita a escolha do filho e trata mal ou diminui a esposa, como agir? Assuma o seu lugar. O sogro e a sogra têm todo o direito de gostar ou não de você. O sogro e a sogra têm todo o direito de não querer se relacionar. De repente eles não gostam de se relacionar com o diferente. Assuma o seu lugar. Seja a mulher do seu marido, deixa que ele conviva com os pais dele e ok. Cada um respeitando o lugar do outro, tudo bem. Ela tem o direito de não gostar de você, de não te aceitar, mas se seu marido te escolheu, aproveita essa escolha. Olha, que bom. Essa live vai ficar salva? Vai ficar salva. Manda aviãozinho aí pros seus filhos, pros seus netos, pros seus amigos, pro seu marido, porque a gente precisa compreender que a nossa família é o nosso pai, a nossa mãe e respeitar a família do nosso cônjuge. Respeito. Um beijo amoroso no coração.